porque a aula... Aí, tá vendo? A partir de agora a aula está sendo gravada. Tá? Tudo que vocês disserem poderá e será usado contra qualquer um de vocês no tribunal. E contra mim também, né? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. E, como eu estava dizendo, vocês já enviaram, né, no meu e-mail, eu espero, acredito que a maioria já fez isso, aquela primeira lista de exercício. E eu já postei uma segunda lista, ok? A segunda lista de exercício para ser entregue, acho que até sábado que vem. Vou dar uma apertadinha na vocês aí, porque o tempo nosso está meio corrido. E o carnaval tá, né? Vai ter aquela parada que vai desenfrear tudo. Então, vou fazer o seguinte. Ao invés de eu corrigir essa lista, né, aqui com vocês, e sacrificar essa aula nossa, vocês podem opinar contra isso, é claro, né? Eu estou pensando em fazer, tá? Eu vou gravar igual eu fiz para o primeiro ano. E vou fazer para o terceiro ano também, né? Eu vou gravar um vídeo com a correção da lista inteira, tá? Aquela primeira lista inteira. E vou postar esse vídeo lá no Moodle, lá no Ava, tá ok? Eu particularmente, eu acho melhor, porque você pode assistir, voltar, assistir de novo, voltar, assistir outra vez, voltar. Você pode assistir quantas vezes quiser. E caso surjam dúvidas, que irão, né, acontecer, vocês podem me enviar a dúvida tranquilamente pelo grupo do WhatsApp, que eu faço um vídeo também de novo, ok? Tentando esclarecer todas as dúvidas que forem enviadas. Eu acho que com isso a gente ganha tempo nas aulas síncronas, né, como a gente está tendo aqui agora. Se a gente for corrigir exercício aqui agora, nós vamos perder uma aula inteira e a gente não pode vencer com o conteúdo porque nós estamos atrasados. Então, eu quero chegar com vocês ao máximo que eu conseguir, tá ok? Inclusive o seguinte, né? Eu já agendei, depois vocês confiram lá nos calendários, eu já agendei as 2 provas dessa etapa. Opa, você vai dar 2 provas? Dou. E são quase que em sequência, tá ok? Por quê? Eu não comecei o ano com vocês, mas eu tenho o hábito, tá? E isso vai desde que eu comecei a dar aula, desde que eu comecei a dar aula no Estado, tá? Eu sempre dou uma prova de tudo do ano. A última prova do ano é de todo o conteúdo visto no ano. E com vocês não será diferente, ok? A diferença é que essa prova vai ser assíncrona, né? Então, eu vou deixar ela disponível para vocês durante uma semana, como todo mundo tem feito, tá certo? Mas com uma restrição, né? Você só pode acessar a prova uma vez. Então, uma vez que você começou a resolver a prova, você vai ter que resolver ela toda, tá? Não haverá, assim, como o número de questões é compatível, né? Ela vai ter um tempo limite para resolução. Então, eu vou pôr um tempo limite mais ou menos equivalente a 3 vezes o que eu gastaria para resolver. Mas isso aí fica para depois. Nós resolvemos, tá? Se alguém tiver alguma sugestão, fica à vontade. Nós vamos começar a aula de hoje, então, tá? Na nossa última aula, nós falamos sobre as transformações gasosas, né? Eu dei alguns exemplos de algumas transformações e ilustrei, né, como que a gente faz para realizar cálculos, né, dentro das transformações gasosas. Então, essa aula de hoje, tá, eu vou continuar com o assunto gases, beleza? E nós vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho realizado por um gás. Ok? A nossa última aula foi... Bom dia. Está entrando aí agora o Arlen, né? Bom dia, Arlen. Então, estou falando para o pessoal aqui, né, que na aula passada nós conversamos sobre transformações gasosas. Bem? Ou seja, nós realizamos alguns exercícios, eu não me lembro mais exatamente quais são, tá? Mas realizamos esse aqui, eu tenho certeza.
E eu acho que esse aqui também. Me confiram aí, por favor. Tá? Então, a gente viu, né, que quando eu tenho uma transformação gasosa, eu posso utilizar a lei geral dos gases para fazer uma análise dessa transformação. Ok? Então, por exemplo, eu vou pegar essa situação que eu estou com ela aqui, ó, ok? Mesmo que eu já tenha resolvido, não tem problema não, vocês me desculpem. Então, isso aqui é uma transformação gasosa, ok? Nós temos um gás em dois estados, no estado A e no estado B. No estado A, esse gás está com uma pressão de 3 atm e ocupa um volume de 2 litros. Ocorre uma transformação que o leva de A para B, e no estado B, ele tem uma pressão de 6 atm e um volume de 3 litros. Ok? Lembrem-se que na aula passada nós discutimos as variáveis que identificam o estado de um gás. E essas variáveis nós vimos que elas são 3. Né? Essas variáveis são a pressão, que é provocada pela colisão das moléculas do gás com as paredes do recipiente que está armazenando esse gás. Nós vimos também que uma das variáveis é o volume, que é o espaço ocupado por um gás. Vale lembrar que quando você põe um gás dentro de um recipiente, ele ocupa todo o volume disponível naquele recipiente. Ok? E nós temos também a variável temperatura absoluta, né? A temperatura sempre me diz o nível de agitação das moléculas de um gás. Quanto mais quente, mais agitadas as moléculas e, portanto, maior é o nível de energia cinética das moléculas. Só para a gente ter uma ideia, né? A energia cinética de um gás, ela pode ser obtida por uma expressão que é chamada expressão da energia cinética do gás, e é dada por essa expressão que está aí, ó, energia cinética, 3 meios de kT. Ok? Isso para um gás monoatômico, né? Então, eu vou tirar isso aí, porque nós não vamos usar essa expressão agora, não. Alguns aí devem ter falado assim, o alívio, né? Bom, então, o que eu sei? Para mim caracterizar um gás, eu preciso conhecer essas 3 variáveis, tá ok? E essas 3 variáveis em cada estado que o gás ocupa. Então, repare, no estado A eu conheço a variável P, eu conheço a variável V. Mas conheço também que a temperatura do gás no estado A é 250 Kelvin. Então, conheço essas 3 variáveis para o gás no estado A, ok? Lembrando que aqui em a temperatura dele é 250 Kelvin. No estado B, eu conheço a pressão, eu conheço o volume, mas repare que eu não conheço a temperatura. Tá ok? Então, para que serve a lei geral dos gases? Para mim determinar as variáveis de estado de um gás em todos os seus estados. Então, nesse caso aí, tá? Nós teremos que determinar essa temperatura. Aí a gente viu na aula passada que existem 3 transformações gasosas fundamentais. A isobárica, a isotérmica e a isocórica, ou isovolumétrica. A isobárica ocorre com pressão constante. Não é o caso aí. Aninha, você mudou o slide porque está congelado no primeiro ainda? Não, não mudei, não. Opa, mudei sim. Mudei sim. Nós estamos aí congelados no primeiro. Obrigado. Tá? Barbaridade, o professor é lerdo, tio. Eu vou mudar o slide. Desculpem. Desculpem e desculpem. E eu falando esse tempo todo, vou bater em vocês. Então, vamos lá. A janela. Essa janela aqui. Foi quem falou? Foi Jamile? Desculpem, tá, pessoal?
Hã? Giovana? Ah, muito bem. Valeu, Giovana. Agora vocês estão me acompanhando no slide que eu estava. Né? Bom, mas como eu estava dizendo, não houve muito prejuízo, não. Ok? Então, nós vamos ter o seguinte, como eu estava dizendo, né, para a gente caracterizar um gás, a gente precisa conhecer essas três variáveis dele. Pressão, volume e temperatura. Então, nesse gráfico que está aqui agora, igual que vocês estão me seguindo, né, nós temos dois estados, o estado B e o estado A. Ok? Vejam que para o estado A, eu conheço a pressão, eu conheço o volume, e reparem que aqui, ó, sabendo que a temperatura do estado A é 250 Kelvin. Então, eu conheço para o estado A as três variáveis: pressão, volume e temperatura para esse gás. Ocorreu uma transformação que levou o gás de A para B, e repare que no estado B, eu conheço a pressão, ok? Eu conheço o volume, mas reparem que eu não conheço a temperatura. Tanto é que eu peço aqui, ó, calcule a temperatura do gás no estado B. Então, gente, aquela equação de estado, a lei geral dos gases, que diz que P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2, essa expressão me permite determinar as variáveis de estado de um gás em um estado, tomando como referência o outro estado. Ok? Agora, como eu estava dizendo antes de vocês, né, antes de perder aí passar a vergonha de não estar apresentando, nós vimos três transformações fundamentais: a isobárica, a isotérmica e a isovolumêtrica. A isotérmica acontece com temperatura constante, a isobárica com pressão constante e o volume e a volumétrica, né, com a isovolumétrica com volume constante. Reparem o seguinte: nós temos aqui uma situação em que a pressão muda, o volume muda, e como a temperatura de B não é a mesma de A, significa que a temperatura também muda. Quando nós temos uma transformação que ocorre sem que nenhuma dessas variáveis permaneça constante, nós chamamos essa transformação de transformação qualquer. Qualquer. Então, isso aqui representa uma transformação qualquer, que não é nem isovolumétrica, nem isobárica e nem isotérmica. Beleza? Bom, mas mesmo sendo uma transformação qualquer, eu posso utilizar a lei dos gases nela. A lei dos gases vale para qualquer situação. Beleza? Então, nesse exemplo aí, tá? Nós temos uma pressão, né? Que, considerando o estado A, nós temos uma pressão de 3 atm, um volume de 2 litros e uma temperatura de 250 Kelvin. Isso para o estado A. No estado B, nós temos uma pressão de 6 atm, um volume de 3 litros, sob uma temperatura que eu não conheço. Olha aí, eu estou aplicando a lei geral dos gases para determinar a temperatura do gás em um estado, uma temperatura que eu não conheço, tá ok? Bom, vejam que a gente tem ATM de um lado, ATM do outro. Litro de um lado, litro do outro. Então, eu posso simplificar. Então, aqui eu vou ter, né? 3 vezes 2, 6, por 250 Kelvin. Isso aqui é igual ao 18 sobre TA. Quando você multiplica isso cruzado, nós temos 6 vezes TA, que é igual a 250 vezes 18. O afoito, o tarado por cálculo, vai multiplicar 250 por 18. Eu não vou, não, porque eu já sei que 18 divide por 6, tá ok? Então, eu vou tentar enxergar aqui um passo à frente. Qual que é o passo à frente? O meu TA, ele vai ser, na verdade, 250 vezes 18,
dividido por 6. Por quê? Porque o 6 está multiplicando, eu jogo ele para o outro lado dividindo. E veja, quando eu tenho um produto, quando aqui é um produto, eu divido um dos números só. Então, eu vou simplificar 18 por 6, e a gente sabe que 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 250 vai me dar, então, 750 aqui, ó. Então, vejam, eu tenho uma transformação qualquer. Veja que nessa transformação qualquer, eu determinei a temperatura do gás no estado B, utilizando os dados que eu tenho dessas transformações A e B. É para isso que serve a lei dos gases, ok? É para isso que ela serve. Agora, um detalhe importante, tá? Nós não vamos ficar hoje falando de lei dos gases. Nós vamos passar hoje para um novo assunto. E esse novo assunto, tá? Para não assustar ninguém aí, é o trabalho gasoso. O trabalho de uma transformação gasosa. Eu vou, de novo, parar a apresentação para que vocês me acompanhem na nova tela. Ok? Então, muito bem. O assunto de hoje é esse aí. Tá? Já está aparecendo para vocês, trabalho de uma transformação gasosa? Ainda não. Tá, agora tá. Né? Então, bem, por que a gente faz o gás sofrer uma transformação? Essa pergunta é importante. Por que eu tenho que fazer um gás passar de um estado A para um estado B, para um estado C e assim por diante? O objetivo de lidar com gás é produzir alguma coisa. Né? Em física, a gente produz alguma coisa utilizando gás. No caso dos automóveis, eu já disse isso nas aulas anteriores, a gente quer que o gás ele faça o carro andar. Um motor de um carro, ele não trabalha com combustível líquido. Você vai no posto, coloca gasolina líquida, álcool líquido, diesel líquido, mas lá dentro do motor existe um processo que transforma o combustível líquido em gás. E o motor funciona com o gás, tá ok? Ele queima o gás para poder funcionar. E o objetivo da gente fazer transformações gasosas é exatamente esse que está aí. O objetivo é produzir energia. Utilizar a energia do gás. Por quê? Porque o gás, o estado gasoso, é o estado mais energético que a gente tem aqui na Terra. Então, como as moléculas de um gás têm muita energia, a gente faz as transformações gasosas para retirar a energia do gás e utilizar essa energia de uma forma produtiva, produzir trabalho útil, ou seja, para fazer alguma coisa. No carro, fazer o carro andar. Tá certo? Principalmente isso. Nas usinas termoelétricas, fazer o gerador produzir eletricidade. É isso que a gente faz com o gás. Então, o motivo da transformação gasosa é produzir trabalho. Beleza? Então, dada uma transformação gasosa, quer dizer, quando o gás sofreu uma transformação gasosa, eu quero que vocês sejam capazes de determinar quanto trabalho que uma transformação foi capaz de gerar. Ou seja, nós vamos ter que calcular o trabalho de uma transformação gasosa. O objetivo da transformação é gerar trabalho, é fazer alguma coisa útil. Lá na Idade Média, lá no Iluminismo, James Watt sacou isso e produziu uma máquina que ele chamou de máquina térmica. Todas as máquinas de hoje são derivadas dessa máquina térmica. Ou seja, elas utilizam gases para produzir trabalho. Tá ok? Seja direta ou seja indiretamente. Então, nós vamos ver como que a gente determina o trabalho produzido por um gás nessa aula de hoje, nesse restinho de aula de hoje. Bom, a primeira máquina que se tem notícia, né, a máquina de verdade, é a máquina chamada de Eulipo, que foi criada por Heron, na Grécia Antiga. Era uma máquina que tinha água, essa água era fervida e saía por 2 orifícios. E essa máquina começava a girar, ok?
A aplicação prática, ela não tinha nenhuma, mas o princípio fundamental ela já tinha, que era produzir movimento, ou seja, produzir energia cinética, utilizando um gás, sofrendo transformação gasosa. Ok? Bom, a ideia é muito simples e vocês já têm condição de entender essa ideia. A gente viu, no decorrer do segundo ano, que quando você aquece uma substância, ela tende a sofrer uma expansão, ela sofre dilatação. Quando aquece um gás, ele dilata. Quando esfria um gás, ele comprime. Ou seja, quando você aquece um gás, ele aumenta de volume. Quando você esfria, ele encolhe. Então alguém teve uma ideia. Alguém sacou a seguinte coisa. Peraí, e se eu colocar esse gás dentro de um recipiente que tem uma tampa móvel? Uma tampa que pode se mover livremente. Ué, o que vai acontecer? Quando eu aquecer esse gás, essa tampa vai se mover com a expansão do gás. Então, por exemplo, no meu exemplo aqui, né, essa tampa poderia se mover para cima. Isso é gerar movimento com a expansão de um gás. Isso é gerar energia cinética com a expansão de um gás. Da mesma forma, se eu coloco o gás para esfriar, ele vai encolher. Essa tampa ia descer. Então, eu posso, aquece o gás, a tampa sobe. Esfria o gás, a tampa desce. Aquece o gás, a tampa sobe. Esfria o gás, a tampa desce. Eu poderia criar um movimento cíclico, repetitivo. Vai e vem, aquecendo e esfriando um gás. Tá certo? Lembro a todos que durante uma expansão, quer dizer, no aumento de volume, nós vamos passar de um volume pequeno para um volume grande. E em uma contração, nós vamos passar de um volume grande para um volume pequeno. Nós vamos provocar, tanto na expansão quanto na contração, uma variação de volume do gás. O cara teve uma sacada genial. E aí, o que ele fez? Ele pegou esse gás e pensou o seguinte: olha, se eu colocar o gás dentro de um recipiente que tem uma tampa móvel, essa tampa móvel a gente chama de êmbolo, tá ok? É igual aquele da seringa de injeção, aquela borrachinha, aquilo chama êmbolo, é um êmbolo móvel. Veja bem, se eu pôr uma tampa móvel e pôr uma haste nessa tampa, olha só que bacana. Aqui nós temos um recipiente que contém um gás, com um êmbolo móvel, uma haste, e ele está preso, essa haste está encostando uma massa. O que o cara pensou? Olha, se eu aquecer esse gás, o que vai acontecer? O gás vai expandir, vai empurrar esse êmbolo móvel, e esse êmbolo móvel vai empurrar essa massa. Ou seja, nós vamos fazer um corpo sofrer deslocamento. Nós vamos aplicar uma força no corpo, e essa força vai gerar deslocamento. Toda vez que uma força produz deslocamento, nós temos trabalho. Nós podemos usar a expansão de um gás para gerar trabalho. E aí, o James Watt sacou o óbvio. Ele teve a ideia óbvia. Qual que é a ideia óbvia? A ideia óbvia era colocar isso infinitamente acontecendo. E aí ele conseguiu criar uma máquina que é chamada de máquina térmica, uma máquina a vapor. O vapor, ele expande e empurra um êmbolo móvel que está conectado a uma roda. E ao empurrar esse êmbolo móvel, ele faz a roda girar. E aí o que acontece? Aquecendo e esfriando o gás, o que acontece? O êmbolo empurra a roda, ela gira. Ele esfria, puxa a roda, ela gira. Ele expande, empurra a roda, ela gira. Ele encolhe, puxa a roda, ela gira. Então, a gente conseguiria fazer uma roda ficar girando eternamente, fazendo a expansão e a contração do gás. Galera, o motor de um carro é isso. Um gás expandindo e contraindo o tempo todo. Isso faz o motor de um carro funcionar. Tá certo? Isso faz uma usina termoelétrica funcionar. Isso faz uma usina nuclear funcionar. Expansão e contração de um gás. É a produção de trabalho mecânico, usando gases. Bom, então a gente já sabe que o gás é capaz de realizar trabalho. Vamos calcular esse trabalho. Como se calcula o trabalho de um gás? Primeiro, o trabalho de um gás ele é representado pela letra W, na maioria das vezes.
Mas ele pode ser representado por uma letra grega que se chama tau. O tau é essa letra grega aqui, ó, que eu acabei de desenhar aqui em cima. Se você reparar bem, o tau é o número 2 de cabeça para baixo. Então, se você pega o 2 e vira ele de cabeça para baixo, nós temos o tau. Então, esse símbolo, tau, tá? Ou então, o W, ele representa trabalho, beleza? E o trabalho, em física, ele é definido como o produto da força que é aplicada em um corpo pelo deslocamento que essa força é capaz de gerar, ok? Às vezes pode ser escrito como sendo F vezes D, dá na mesma, são símbolos diferentes, mas a ideia é a mesma, ok? Então, se a gente usa a definição de trabalho mecânico, trabalho F vezes D ou F vezes delta X, nós podemos determinar o trabalho produzido por um gás. Eu só vou fazer uma molecagem matemática que diz o seguinte: se você tem uma expressão matemática e faz a mesma coisa nela invertida, a expressão matemática continua sendo a mesma coisa. Ou seja, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei a expressão de trabalho e multipliquei ela em cima e embaixo por A. A princípio, isso não altera a expressão em nada. Por quê? Porque o A cancela A. Então, a expressão volta a ser o que era antes. Então, essa alteração, multiplicar aqui em cima e multiplicar aqui embaixo por A, não invalida a expressão matemática. Outro exemplo, com número, para quem não entendeu. Você tem uma expressão matemática, 3/4. Se você multiplicar 3/4 por 5 e por 5, o que vai acontecer com essa expressão matemática? Ela vai continuar sendo 3/4. 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 5 é 20. 15 dividido por 20 é 3/4. Não faz a menor alteração. Ok? Agora, isso matematicamente não gera alteração nenhuma. Mas fisicamente tem um significado importante. Por quê? Porque, vejam, quando eu multiplico isso aqui, eu posso escrever esse A debaixo do F. Eu posso fazer isso que está aqui, ó. Tá? Eu posso expressar isso desta forma. Agora, pessoal, vocês viram com a professora Natane, ou Natane, eu chamo de Natane, né? Que a expressão F sobre A ela tem um significado. F sobre A representa pressão em física. É a maneira que nós temos para calcular a pressão. Força sobre área. Ok? E essa outra parte aqui, ó, delta X vezes A, quer dizer, o deslocamento multiplicado pela área, isso matematicamente representa a variação de volume sofrida pelo gás quando ele expande ou quando ele encolhe. Então, veja bem, nessa expressão aqui, o termo F sobre A representa pressão. E o termo ΔX vezes A representa variação de volume. Olha, mas volume e pressão são duas das variáveis de um gás, ok? Então, o que eu acabei de fazer? Eu peguei a equação mecânica, que mexe com força e deslocamento, e acabei de adequar essa equação para gases, que envolve pressão e variação de volume. Então, pessoal, feito isso, eu quero apresentar para vocês. Nós não temos que fazer isso que eu acabei de fazer. Nós vamos usar a expressão pronta. Quando eu quero calcular o trabalho produzido por uma expansão ou por uma contração gasosa, eu utilizo a equação do trabalho de um gás, que está sendo apresentada aqui para os senhores. O trabalho W é a pressão multiplicada pela variação de volume. Eu lembro a todos que variação de volume é volume final menos volume inicial. E chamo a todos que existe uma regra de sinal muito importante. Durante uma expansão, o volume cresce. Então, o volume final é maior que o inicial.
isso vai gerar um ΔV positivo. Isso vai gerar trabalho positivo. Quando o trabalho é positivo, a gente chama o trabalho, a gente dá um nome para ele. Esse nome a gente fala que o trabalho é feito pelo gás. Trabalho positivo significa trabalho feito pelo gás. Quando o trabalho é negativo, quer dizer, uma contração, o que vai acontecer? O volume final vai ser menor do que o volume inicial. Então, o ΔV vai dar um número negativo. Quando o trabalho é negativo, a gente dá um nome para ele também. A gente fala que ele é feito sobre o gás. Então, trabalho positivo na expansão, feito pelo gás. Trabalho negativo na contração, feito sobre o gás. Essa é a maneira de calcular trabalho. Bom, e daí? Como é que eu vou usar isso? Nós vamos usar assim, vamos ver um exemplo. Nós vamos aplicar essa expressão em situações verdadeiras. Só que, na maioria das vezes, as transformações gasosas são representadas por gráficos. Tá ok? Por gráfico. E essa expressão, ela só é válida para os casos em que nós temos a pressão constante. Então, eu só posso usar essa expressão do jeito que ela está aqui, ó, quando eu estiver trabalhando com uma transformação, tá? Isobárica. Quer dizer que nas demais transformações, essa expressão matemática não pode ser usada. Mas existe um macete. Existe uma saída para isso. Vou apresentar para vocês uma aulinha rápida de matemática. Eu preciso da matemática de vocês. Quando o trabalho acontece numa transformação, qualquer que seja ela, mesmo sendo isobárica, ou não sendo isobárica, ou sendo uma transformação qualquer, nós podemos achar o trabalho sem usar aquela expressão que eu apresentei agora. Nós podemos utilizar um artifício, que é a área do gráfico. O trabalho, ele é numericamente, ele tem o mesmo valor, certo? Da área de um gráfico. Quer dizer, dessa região que fica abaixo de um gráfico. Pô, vocês sabem calcular a área, vocês aprenderam a calcular a área em matemática. Quais são as áreas que vocês aprenderam a calcular em matemática? Vocês aprenderam a calcular a área de um retângulo, tá? Quando você tem um retângulo, a área é base vezes altura, né? A base do retângulo multiplicado pela sua altura. Quer dizer, seria esse lado aqui embaixo multiplicado por esse, ok? Quando você tem um triângulo, a área de um triângulo é a base, esse lado de baixo, multiplicado pela sua altura, dividido por 2, ok? E a gente tem também o trapézio, cuja área é a base maior, quer dizer, o lado maior do trapézio, somado com o seu lado menor, é a base grande, que eu chamo de basão, somado com o basinho, e a gente multiplica pela altura, que é a distância entre o basão e o basinho. Atenção, gente, a altura não tem que ser em pé. Eu tenho uma altura de 1,78 m. Se eu estiver em pé, eu tenho uma altura de 1,78 m. Se eu deitar no chão, eu tenho uma altura de 1,78 m, só que ela está deitada, ela está na horizontal. Então, a altura é a distância entre duas barras. Tá ok? Então, eu pego a base maior, a base menor, multiplico pela altura e divido por 2. A base maior é sempre aquela que tem o bico do trapézio. E a base menor, obviamente, é o lado oposto a ele. Ok? Então, nós podemos calcular o trabalho usando essas áreas. Beleza? Então, a gente vai ver aqui um exemplo de cálculo dessas áreas, de cálculo desse trabalho, utilizando tanto a equação do trabalho quanto a equação da área. Vocês vão ver que dá a mesma coisa. Então, o primeiro exemplo de uso da equação, dessa equação. Então, está aqui, ó. Esse gráfico que eu estou apresentando para vocês, ele está dando para ver aí, né? Ele está talvez pequeno. Vou aumentar o zoom aqui, né? Então, esse gráfico, ele representa uma transformação gasosa sofrida por um gás, que é uma transformação gasosa do estado A para o estado B. Vejam, eu já posso matar uma charada aqui, ó.
Reparem que o estado A, que é esse cara aqui, ó, ele tem um volume, o gás ocupa um volume de 1 metro cúbico. Olha aqui, ó, 1 metro cúbico. A transformação leva o gás do estado A para o estado B. Como que eu sei disso? Essa seta indica de onde para onde. Então, A é o estado inicial, B é o estado final. No estado final, repare que o volume do gás é 2. Então, veja, eu tenho um volume inicial igual a 1 e tenho um volume final igual a 2. O que é o ΔV? O ΔV é o volume final menos o volume inicial. Então, nesse caso, o meu ΔV é 2 menos 1. Repare que isso dá 1. Mas não dá só 1, dá mais 1. Dá 1 positivo. É um ΔV positivo. Isso significa que o volume do gás está aumentando. Trata-se de uma expansão. É uma expansão gasosa. Então, o trabalho realizado aí, ó, pela transformação de A para B, é necessariamente um trabalho feito pelo gás. Ok? Então, eu já classifiquei o trabalho sem fazer nada, sem precisar fazer nada. Ok? Reconhecer isso é muito importante, porque área é sempre um número positivo. Então, eu não vou conseguir classificar o trabalho olhando a área. Eu vou ter que olhar o que está acontecendo com o volume, nesse caso, uma expansão. Então, vamos calcular o trabalho que é referente a essa transformação gasosa. Como é que a gente calcula o trabalho? O trabalho é dado pela área que está abaixo da linha que representa a transformação gasosa. Quer dizer, o trabalho é dado por toda essa região que está aqui embaixo. Galera, como que a gente acha esse trabalho? O trabalho, W, ele é a área. Agora, como é que eu vou calcular a área? Eu vou ter que identificar que figura é essa. Que figura é essa? Essa figura é um trapézio. Como que é a área do trapézio? A área de um trapézio, W, é igual a base maior, ou basão, mais a base menor, ou basinho, vezes a altura, dividido por 2. Quem é a base maior? A base maior, aliás, as bases, são os lados paralelos. Este aqui e esse aqui. Como eu havia dito ainda agora, a base maior é aquela que tem o bico do trapézio. Então, a base maior é isso aqui, ó, é esse lado. Então, no lugar desse B, vai entrar o valor dessa altura aqui, ó, a altura do ponto B. Mas vejam que a altura do ponto B ela é identificada pela pressão. Então, na verdade, o base maior é correspondente a esse valor de pressão que está aqui, ó. Então, a base maior é a pressão mais alta. Qual que é a pressão mais alta? A pressão mais alta é, na verdade, 6 vezes 10 elevado a 5 Newton, olha aqui, ó, Newton por metro quadrado. Tá ok? Essa grandeza Newton por metro quadrado, ela é chamada de Pascal. Ela é conhecida com o nome de Pascal. Então, 6 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado. Mais o valor correspondente à base menor. Quem é a base menor? A base menor é a pressão mais baixa. É a pressão menor. Como o próprio nome já diz aqui, ó. Ou seja, ela vale 3 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Isso aqui é a soma da base maior com a base menor. Ou seja, nesse caso aqui é a pressão maior e a pressão menor. E quem que é a altura? É a distância entre essas duas bases. Quer dizer, é esse lado aqui, ó, que vai do 1 até o 2. Quem que é essa altura, então? Como é que você descobre ela?
O valor de H é o mesmo valor do ΔV. No caso, eu pego o volume maior e subtraio o volume menor. 2 menos 1, 1. Então, esse é o valor correspondente à altura, 1. Como o volume é dado em metro cúbico, tá? Nós vamos colocar aqui 1 metro cúbico. E eu vou dividir isso aqui tudo por 2. Antes que alguém se apavore, lembre-se o seguinte: resolver contas com potência de 10 é muito simples, desde que você saiba o que você está fazendo. Não é permitido somar potências de 10 diferentes, e elas já são iguais. As potências 10 são 10 a 5 e 10 a 5. Quando as potências são iguais, a gente soma os números que estão antes dela, ou seja, o 6 e o 3. Então, 6 coisa somado com 3 coisa dá 9 coisa. Quem que é o coisa? É a potência de 10. Então, meu trabalho equivale a 9 coisa vezes 10 elevado a 5, tá? Vezes 1 dividido por 2. Eu tirei as unidades fora. Só que 9 vezes 1 é 9. E 9 dividido por 2 é 4,5. 9 coisa dividido por 2 dá 4,5 coisa, vezes 10 elevado a 5. Bom, então, isso aqui, ó, é o valor do trabalho da transformação gasosa. Trabalho em física é sempre expresso em uma unidade que a gente chama de joule. É um J maiúsculo, tá ok? É um joule. Então, quer dizer que o trabalho do gás é de 4,5 vezes 10 elevado a 5 joules. Toda vez que a gente multiplica Newton por metro quadrado vezes metro cúbico, o resultado vai ser joule. Tá ok? Então, pessoal, essa é uma maneira que a gente tem para calcular o trabalho de uma transformação gasosa. Então, a gente utiliza a área do gráfico, ok? Para calcular a transformação. São todos ouvidos. O que vocês querem perguntar aí? Putz, grila, que tem difícil. É complicado? O que vocês acham? Oxi. Olha, não tem ninguém ouvindo a aula, hein? Caramba, todo mundo colocou online, mas saiu para lá. Vou puxar a orelha dos senhores. Tá ok? Bom, hoje, como o tempo é curto, né? Infelizmente, de acordo com o meu relógio, a nossa aula de hoje terminou. Tá ok? Só que eu vou dar uma esticada nela aqui agora, para me resolver mais uma situação, tá ok? De cálculo do trabalho de uma transformação gasosa, e vou deixar isso gravado lá no Moodle, ok? Então, quem quiser ver depois, vai estar lá no Moodle. A situação que eu vou resolver é essa aqui, ó. É um gráfico que representa 2 transformações gasosas em um gráfico só. Quem quiser, né, permanecer na sala e seguir, fica à vontade. Quem quiser e quem tiver, por exemplo, que sair agora para assistir outra aula, pode assistir a outra aula. Eu estou gravando a aula, eu vou colocá-la no Moodle a gravação. Tá ok? Para vocês verem que a coisa parece complicada, mas não é. Então, eu vou continuar aqui resolvendo essa outra situação. Nessa situação, nós temos 2 transformações. De A para B e de B para C.
A transformação de A para B é uma transformação qualquer, que não tem ninguém constante. Né? O volume passa de 0 para 1, a pressão passa de 10 para 30, então nós temos aí uma transformação qualquer. Essa transformação de A para B representa uma expansão. Então, olha, o volume passou de 0 para 1. Quando ocorre uma expansão, o trabalho é positivo. É o trabalho feito pelo gás. A transformação BC também é uma expansão, porque o volume varia de 1 para 3. Então, o volume aumenta. Quando é uma expansão, nós temos um trabalho positivo. Então, também é um trabalho feito pelo gás. Então, quando o gráfico, né, é um gráfico grande, a gente divide esse gráfico em duas partes e resolve as áreas separadamente. Então, uma área, uma região que eu vou separar é essa aqui, ó. É aquela que corresponde à primeira transformação. Quer dizer, a transformação AB. Essa figura, tá, que representa aqui a transformação AB, ela é, na verdade, um trapézio. Ok? Ela é um trapézio. Então, nesse caso, para mim calcular o trabalho da transformação AB, esse trabalho que eu vou chamar aqui, ó, tá, de trabalho W1, esse trabalho ele vai ser obtido, tá, pela área dessa figura aqui, ó, que eu vou chamar de W1. Repito, essa figura é um trapézio. Repare que é um trapézio com bico aqui, ó. Agora, existe uma outra área, né? E essa outra área é essa formada aqui, ó, debaixo da transformação BC, tá? Que é esta área aqui, ó, que eu estou marcando agora de azul. Essa área formada aqui debaixo da transformação BC, repare que a transformação BC dá origem a um retângulo. Então, eu vou calcular essa área aqui também, ok? Que eu vou chamar de trabalho 2, tá? Que é dada pela área de um retângulo. Então, por exemplo, quando eu calculo a área do trabalho 2, eu uso a área do retângulo, porque essa figura aqui, ó, tá? É um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Quem é a base? A base é esse lado de baixo aqui, ó. Ou seja, é aquele que vai de 1 até 3. Como é que é o seu tamanho dessa base? Você pega o número maior, 3, o volume final, e subtrai aqui do volume inicial. 3 menos 1, 2. Então, quer dizer que a base, nesse caso, vale 2 metro cúbico. Que eu estou falando aqui de valores de volume. Agora eu vou calcular a altura. O que é a altura? A altura é esse lado aqui, ó. Tá? É esse lado aqui. Ó. Essa aqui é a altura. Essa aqui é a base. Quanto mede a altura? Você vai lá na pressão correspondente aos pontos B e C e vê que o valor da pressão é 30. Então, esse 30 é o valor da altura que aparece aqui, ó. Então, eu vou multiplicar por 30. Unidade da pressão. Newton por metro quadrado. Veja que o trabalho 2, que corresponde à transformação BC, ele vai ser 2 vezes 30. Ou seja, ele vai valer 60. Toda vez que multiplica-se metro cúbico por Newton vezes metro quadrado, nós vamos obter a grandeza Joule. Então, quer dizer que o trabalho realizado da transformação 2 é um trabalho de 60 joules. E como se trata de uma expansão, quer dizer, o volume passa de 1 para 3, trata-se de um trabalho feito pelo gás. Pelo gás. Se fosse uma contração, seria um trabalho feito sobre o gás. Não é o caso. Agora a gente vai obter o trabalho correspondente à primeira parte do gráfico, que é a área dessa figura aqui. Ó. Essa figura é um trapézio
basão mais basinho multiplicado pela altura dividido por 2. Ok? Tá, então nós vamos identificar o que é o que. Tá? Quem é quem aqui nessa figura. Essa figura ela é fácil da gente achar. Deixa eu pegar aqui uma cor aqui diferente. A base é essa parte aqui de baixo. Ok? Então essa aqui é a base do meu trapézio. Essa base aqui. Como que eu acho o valor dela? Eu pego o volume final, 1, e subtrai do inicial, 0. 1 menos 0 é 1. Então, vejam, tá? Essa parte aqui embaixo é o 1. Desculpa, eu falei uma bobagem. Esse lado aqui de baixo, ele não é a base. Me desculpem, tá? As bases são os lados paralelos. Então, na verdade, esse lado aqui de baixo, ele é a altura do trapézio. Ele é esse termo aqui, ó. E como já havia dito, para me achar essa altura, o volume final 1 menos o inicial, que é 0. Então, quer dizer que esse H vale 1. Então, na minha expressão, esse H aqui, ó, vai valer 1 o quê? 1 metro cúbico. Agora nós vamos achar quem é o basão e quem é o basinho. O basão é o lado do bico do trapézio. É o lado mais alto do trapézio. Então, vejam, como o trapézio está aqui, ó, o bico do trapézio é o ponto B. Esse ponto B representa a ponta do trapézio. Então, vou pegar a pressão correspondente ao ponto B. No caso, a pressão vale 30. Então, esse basão aqui, ó, esse B não é esse B que está aqui, não. Esse é B de basão, a base maior do trapézio. Então, esse basão vai valer aqui a pressão maior, que no caso é 30. Então, meu trabalho 1 vai ser dado por 30 unidade Newton por metro quadrado, somado pelo basinho. Quem que é o basinho? É o lado mais baixo. As bases, o basão e o basinho são os lados paralelos. Este e este. O basinho é o ponto A. Eu vou pegar para ele o valor da pressão correspondente ao ponto A. No caso, 10 Newton por metro quadrado. Essa aqui é a soma do basão, o bico, 30, com o basinho, o lado mais baixo, 10. Isso eu vou multiplicar pela altura, que está aqui embaixo, que nós já achamos, que é 1 metro cúbico. E tudo isso eu vou dividir por 2. Reparem, eu tenho 30 coisas mais 10 coisas. 30 coisas somado com 10 coisas te dá exatamente 40 coisas. Ok? E eu vou multiplicar esse 40 coisas por 1 metro cúbico e dividir por 2. Veja que 40 vezes 1 é 40. Newton por metro quadrado vezes metro cúbico é joule. Então, nós temos, nesse caso, tá? Nesse exemplo aqui, que o trabalho 2 valerá 40 joules. E repare, que como o volume passa de 0 para 1, nós temos uma expansão. Então, trata-se também de um trabalho feito pelo gás. Bom, mas então, qual que é o trabalho da transformação toda? Qual que é o trabalho da transformação toda? O trabalho chamado de trabalho total. O trabalho total, tá? O trabalho total, ele é obtido pelo óbvio. O trabalho total é a soma do trabalho do pedaço 1 com o trabalho do pedaço 2. Então, no caso, o trabalho total vai valer aqui, nesse exemplo, 60 joules mais 40 joules. Ou seja, nós teremos um trabalho total de 100 joules. Então, vejam, nesse exemplo que eu acabei de fazer, nós temos duas transformações. A transformação AB
e a transformação BC. O trabalho total dessas transformações, quer dizer, a soma de uma com a outra, é 100 joules. E vejam que o gás começa em 0 e passa para um volume de 3. Então, a transformação total é uma expansão. Consequentemente, o trabalho total também é um trabalho feito pelo gás. Entenderam? É assim que a gente acha a transformação realizada por um gás. Tá ok? Como eu disse, pessoal, o nosso tempo está acabado. Tá? Então, para aqueles que ainda estão aí na sala, ainda que não estejam presentes, tá? Eu agradeço a atenção de todos, a participação de todos, e desejo a todos uma ótima terça e uma ótima semana. Caso tenham alguma pergunta, alguma dúvida, né, de como calcular o trabalho de um gás, você pode, né, entrar em contato comigo e eu tirarei essa dúvida com muito prazer. Eu vou postar ainda, tá, outros vídeos mostrando alguns exemplos de cálculo de trabalho gasoso, como esse que eu acabei de fazer aqui. Então, vocês que têm aula agora, podem sair da sala e eu desejo a todos uma boa aula. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer, ainda estou aqui. O André falou nos comentários que esqueceu de dividir no trabalho 1, ali embaixo. Por 2, né? Pois é, eu não vi não. Desculpa aí, André. Foi mal, hein? Pois é, mas aqui, não esquece não, tá? Esqueceu de dividir? Olha, rapaz, mesmo. Eu achei que foi você que esqueceu de dividir. Quem esqueceu fui eu. A Anta aqui que esqueceu, tá? Valeu, meu caro. Significa, né, que nós estamos aí prestando atenção, xará. Então, na verdade, me desculpem. Valeu, André. Não é 40 joules. O valor do trabalho aqui é, na verdade, 20 joules. 1-0 para ti, xará. Valeu. Consequentemente, não muda nada, tá? Não muda nada. Só que o meu trabalho total, ao invés de 100, né, nós vamos ter um pouquinho menos. Né? Nós vamos ter 60 joules mais 20 joules, portanto, 80 joules. Muito obrigado pela atenção aí, André. Isso foi de propósito, para ver se tinha alguém na sala. Valeu. Fiquem com Deus, tá? Isso vai ficar gravado lá no Moodle, caso alguém queira acessar. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. E eu vou continuar na sala, porque eu vou fazer mais um exemplo. Muito bem. Esse aqui vai ser o exemplo que eu vou gravar para aqueles, né, que quiserem assistir depois. É o último exemplo de hoje. Vai ficar aí de pinga, né, como diz. De extra. Apresentação. Beleza. Apareceu até o top ofertas aqui, tá doido. Bom, esse aqui é um exercício que eu resolvi na aula anterior. Eu vou só fazer uma pequena mudança aqui. Eu vou trocar a pressão de ATM. Eu vou considerar a pressão como Newton por metro quadrado. E vou trocar o volume aqui de litro para metro cúbico. Ok? Bom, então eu vou calcular, nesse caso aqui, nesse exemplo, o trabalho realizado por um gás. Veja que para calcular o trabalho por um gás, essa informação aqui, ó, temperatura, ela é inútil. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma transformação em que o gás passa
de um estado inicial, que é esse aqui de trás, ou seja, de um volume de 5, para um estado final, que é esse aqui, onde o volume é 2. Repare que está acontecendo uma diminuição de volume, portanto, está acontecendo uma contração. Ok? Bom, quando ocorre uma contração, significa que o ΔV é o volume final, 2, menos o volume inicial, 5. Quer dizer, o meu ΔV aqui, repare, vai dar menos 3 metros cúbicos. O ΔV dá negativo. Quando ocorre uma contração, o trabalho deixa de ser feito pelo gás e passa a ser um trabalho feito sobre o gás. Então, esse aqui é um exemplo de trabalho feito sobre o gás. Tá ok? Como que nós vamos determinar esse trabalho? Nós vamos achar pela área desse gráfico aqui. Ok? Reparem que esse gráfico é nada mais, nada menos que um retângulo. Então, para me achar o trabalho desse gráfico, basta eu achar a área desse retângulo, que é base vezes altura. A base é esse lado aqui de baixo, que corresponde ao ΔV. Ok? Como que eu acho a base? Eu pego o maior volume e subtraio o menor. Então, o W vai ser 3 metros cúbicos. Reparem que eu não levo em consideração o sinal, porque eu estou achando a área. Né? Eu estou achando a área. A área não tem sinal. Não tem... Se você quiser colocar o sinal, também não faz diferença. Vezes a altura. A altura é essa aqui, ó. Como que eu acho a altura? Uai, é a pressão. A altura é a pressão. Nesse exemplo, ok? A altura vai valer aqui, no caso, 7 newton por metro quadrado. Reparem, portanto, que o trabalho dessa transformação, 7 vezes 3, dá 21 Joule. Essa aqui é o trabalho da transformação. Agora, reparem, como o trabalho não é pelo gás, mas é um trabalho feito sobre o gás, isso aqui ó, é o resultado da área. A área é sempre positivo, mas eu tenho que lembrar que como houve uma contração do gás, o trabalho não é positivo. Então, eu tenho que ter em mente que nas contrações o trabalho é negativo. Então, o trabalho vai valer menos 21 Joule. Esse aqui ó, é o valor real do trabalho realizado nessa transformação. Ok? Então, fica aí esse exemplo também. Agora, eu vou aproveitar esse exemplo para chamar a atenção para mais uma coisa. Olha aqui. Ó. Essa transformação é uma transformação especial. Ela é uma transformação em que o estado inicial e o estado final têm a mesma pressão. Quer dizer, a pressão do estado inicial, ok? E do estado final, todas as duas valem 7. Então, isso aqui ó, é uma transformação especial. É a transformação isobárica. Quando nós temos uma transformação isobárica, eu posso usar a expressão matemática para o trabalho do gás, que é dado por P vezes ΔV. Eu posso usar isso aqui. Então, quer dizer, eu posso calcular o trabalho sem usar a área. Só vale para transformações isobáricas. Então, nesse exemplo, o trabalho seria a pressão 7 newton metro quadrado, multiplicado pelo ΔV. O que é o ΔV? É o volume final menos o volume inicial em metro cúbico. Tá ok? Está errado, porque a ordem agora altera. Tá certo? O volume final não é 5. A transformação, veja a seta. A transformação começa aqui e vem para cá. Então, o volume final, na verdade, é 2. Então, é 2 menos 5 metro cúbico. Então, nesse caso, o volume, ou seja, o trabalho vai ser... Veja que a gente cai na mesma situação, né? 7 newton por metro quadrado, tá? 7 newton por metro quadrado
multiplicado por 2 vezes menos 5. Aqui entra o sinal, que a equação do trabalho é verdadeira, né? Ela leva em consideração tudo. Então, aqui daria direto menos 21 joules. E aí eu confirmo, né, aquilo que eu já disse, de que o trabalho é feito sobre o gás. Ok? Então, esse é o último exemplo que eu vou deixar aqui hoje. Eu vou ficar por aqui, tá? Um abraço para todo mundo. Esses são os exemplos de cálculo do trabalho de um gás. A lista que eu deixei lá no Moodle tem exercícios pedindo o trabalho, o cálculo do trabalho realizado por um gás. Ok? Então, um abraço a todos. Até mais. Parando a apresentação. Parando a gravação da aula. Tchau. E